Seja bem-vinda, conselheira Raíza. Estamos aqui para falar um pouquinho aqui do Conselho Tutelar. Raíza é conselheira aí de segundo mandato, atua ali na região de Taguatinga. Se apresente mais aí, fale das suas competências, das suas formações. E aí a gente vai batendo um papo bacana, falando aí desse órgão tão importante para a sociedade. Primeiro, eu queria agradecer a todas e todos que estão entrando aí. Eu sei que tem sistema de garantia de direitos, tem algumas pessoas muito queridas, a doutora Denise Leite Campos, que a gente considera como a doutora dos conselheiros tutelares, ela é biatra. Tem o presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares também, o pessoal do meu colegiado, Carlos Sá, algumas pessoas muito queridas. Eu gostaria de agradecer, né, e dizer que eu estou conselheira no segundo mandato, tem 5 anos, a minha prima, está por aí também, a Rayane, né, o Chaguinha, muitas pessoas queridas aí. Mais tarde eu dou outro olá, viu? É muito bom estar conselheira, eu tenho 34 anos, sou formada em jornalismo, letras em inglês, estou pós-graduada também nessa área de comunicação e docência. Muito bom saber que tem algumas pessoas da educação aí também, dos atores da rede. Gente, a live vai ser descontraída, bacana, né? Porque hoje eu estou muito feliz que a gente conseguiu a vacinação dos conselheiros tutelares. Então, é só alegria que eu tenho. Notícia boa. Vai ser ótimo. Raíza, é isso aí, seja bem-vinda. Eu sei que você tem muito a contribuir. É bom sempre ter esse público, né, de pessoas que são envolvidas com a rede, até mesmo para a gente estar mostrando para a sociedade, né, o que realmente é o Conselho Tutelar. Eu tenho me deparado com muitas situações onde as pessoas elas chegam no Conselho Tutelar e elas não sabem realmente quais são as atribuições desse órgão tão importante. Então vamos iniciar já com essa pergunta, você vai respondendo aí, a gente vai bater nesse papo legal e tranquilo, de forma bem espontânea, né, para que as pessoas possam compreender realmente qual é a atuação do Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? Vamos lá, questão bem tranquila. Quando o legislador pensou no Conselho Tutelar, ele pensou num órgão autônomo, não jurisdicional. O que é isso? É um órgão que não é vinculado à justiça, mas que está na ponta, na capilaridade da comunidade. É um órgão que a comunidade pode bater na porta e falar assim, olha, eu preciso de um encaminhamento de saúde, eu preciso de uma medida protetiva de creche, eu preciso de uma situação que está violando o direito daquela criança e adolescente. E quando a gente criou o conselho, foi junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda em 1990. Não tinha o princípio da proteção integral. Integral é tudo, né? Então, a criança e o adolescente, ele não era visto como sujeito de direitos. A partir desse momento, ele teve seus direitos revelados. Então, mas lógico, tem direitos e tem deveres, né? Nem tudo no Estatuto da Criança e Adolescente é voltado só para direitos. O adolescente e a criança sabe dos seus deveres também. E é para isso que o conselho está ali, para empoderar aquela família, aquela parte da sociedade, aquele contexto, que venha para o conselho para poder entender que nós somos um órgão que zela pelo direito. Né? Tem muitos conselheiros que gostam de dizer que nós somos guardiões, né? Eu tenho medo desse tema, porque dá uma ideia de ser super-heroína, né? De conseguir fazer tudo. E a gente depende do Estado Verdade. para executar. Né? Nós dependemos do Estado, porque nós somos o órgão que vai bater no Estado, que é o nosso maior violador de direitos, e informar, olha, tem uma criança que precisa do seu direito garantido. E a gente sabe que mesmo com a medida protetiva aplicada, mesmo com a requisição equivalente a um órgão do judiciário, a gente depende do sistema governamental para que isso possa ser, no final, executado. Então, Excelente. nós não somos um órgão executor, nós não somos um órgão fiscalizador. Nós somos um órgão que informa para o judiciário ou para o Ministério Público onde aquela situação está de fato violando o direito. Então, quando a comunidade procura o conselho, é porque ela entende que ali ela tem uma situação mais cômoda, mais interativa, mais afetiva com ela, no quesito de que não é centralizador, não é controlador, não vai punir. Não, porque a ideia de algumas pessoas ainda é que o conselho é um órgão repressor, um órgão de segurança. Não, nós somos um órgão de defesa, né, dentro do eixo de garantias de direitos. Então, nós não somos um órgão de proteção, nós atuamos com os atores de rede de proteção.
Isso é que tem que ficar muito claro. E lógico que para fazer a defesa a gente precisa saber da verdade. Então é muito importante que quando a situação chegue no Conselho Tutelar, que a gente encaminhe os fatos, mas nós não somos julgadores do que realmente aconteceu. A gente vai fazer o encaminhamento a partir do que a gente recebeu de informação. E aí cabe ao judiciário verificar se procede ou não. A polícia, se for uma situação, né, que exige uma apuração, né, do órgão de segurança, verificar se procede ou não a situação. Então, o conselho ele não está ali para julgar, não está ali para dizer se está certo ou se está errado. A gente está ali para acolher aquela situação que apresenta. Então, é esse o papel do conselho. Ele zela pela aquela pauta de acolhida que a pessoa informa para o conselho tutelar. É para isso que nós estamos na comunidade. E nós somos mais de 30, né, mil conselheiros tutelares no país. Nós somos uma carreira muito benquista pela sociedade, pelo esse entendimento, ainda mais agora na pandemia, de que nós estamos ali para atuar em conjunto com a defesa, né, e não para reprimir, ou para julgar, ou para fazer mediação, para poder criar um novo conceito do judiciário. Não, nós estamos ali para entender melhor o que aquela família demanda, o que aquela criança e adolescente demanda, para a gente poder fazer os encaminhamentos, seja eles de saúde, educação, o que for. É isso. Exatamente, né? Assim, mesmo estando vinculado ao poder executivo, nós não somos assim nas nossas atribuições, né, subordinados, ou seja, o próprio Estado pode ser o violador de direito e nós precisamos agir. Conselheira Raiz, eu vejo o Conselho Tutelar assim como uma porta aberta, muitas vezes onde não há mais esperança, né? Muitas vezes a gente atende muitas famílias que não vê mais alternativas. E às vezes você chega numa situação até mesmo muito delicada, onde ali existe realmente uma violação de direito. Mas você entende que todo aquele núcleo familiar ele precisa ser acolhido pelo Conselho Tutelar, porque o melhor lugar para a criança estar é dentro de casa com a sua família, né? Então, já que a gente já estava falando aí já da questão do Conselho Tutelar, você explanou aí muito bem o que está na legislação aí, que o Conselho Tutelar realmente está aí nessa luta, né, para que os direitos da criança e do adolescente sejam garantidos. Então, nós requisitamos esses serviços públicos, nós fazemos a requisição desse serviço público. Quem garante o direito é o Estado, porém, se o Estado não estiver correspondendo, a gente tem legitimidade para cobrá-lo, né? Então, assim, dentro dessa linha, quais são as atribuições, então, do conselheiro tutelar dentro desse órgão? É muito bom explicar que o conselheiro tutelar ele não age só, né? Dentro do Conselho Tutelar, nós somos 5 conselheiros. Então, todas as decisões são deliberadas em colegiado. O que seria isso? A maioria absoluta. Então, quando o conselheiro tutelar recebe uma relatoria de um caso, ele está ali para poder analisar, né, em primeira instância, o que se pode ser feito sobre aquele caso. E aí retornar para o colegiado para ser feito o encaminhamento. Então, é muito bom entender isso, que o Conselho Tutelar é um órgão que funciona com paridade com conselheiros tutelares. Então, a gente não funciona sem uma autonomia de, no mínimo, 2 ou 3, a depender da situação, que nós somos 5. Então, para fazer esses encaminhamentos, é preciso ter muito cuidado, no quesito de analisar bem o que a gente vai pedir de requisição para o judiciário. Então, o que a gente tem de caso concreto, né? A gente pode falar que quando uma família vem pedir uma questão de educação, um direito, a gente precisa analisar também se aquela família já fez a porta de entrada naquela escola, naquele centro, né, da unidade de planejamento de vagas. Se esgotado aquela tentativa, a família não teve êxito, aí sim, o Conselho Tutelar identificou que é uma violação de direito e vai atuar naquele momento. Então, é bom entender que a família tem realmente seu papel. A sua fala foi muito boa, Paulo, porque quando aquele guardião ou aquela guardiã, ele está como responsável legal daquela criança ou do adolescente, ela tem que entender que ela tem realmente encaminhamentos e responsabilidades que precisam, porque, lógico, a criança e o adolescente são detentores de direitos, mas estão em desenvolvimento pleno. Ainda não são capazes ainda de se matricular, de dar entrada em um órgão de saúde.
Então, quando é preciso fazer um encaminhamento, aquela família tem que informar para o conselho, para o colegiado ou para o conselheiro que está fazendo aquela escuta naquele momento, que ela já fez a tentativa de encaminhar. Porque a gente tem que lembrar que nós somos 3 pilares, né? É dever da família, da sociedade e do Estado. Por último é que o Estado age. Primeiro vem a família e depois a sociedade. Então, o artigo 227 ele é muito feliz quando ele fala isso, porque tem realmente um encaminhamento a ser seguido. Então, quando a gente vê que aquela família tem uma situação de vulnerabilidade social, ou realmente que falta instrução, falta algum mecanismo para poder ser feito. Hoje as matrículas, por exemplo, são online, né? Nem todas as famílias têm um e-mail, tem alguma coisa. Aí sim, o Conselho Tutelar entra para poder ser essa porta de entrada da sociedade com o encaminhamento que se quer fazer. Eu li aí que a Glenn falou que o Conselho Tutelar é o guardião dos direitos da criança e adolescente. Pronto. Eu acho que é bem isso daí. Eu acho que não é o conselheiro que é guardião, é o Conselho Tutelar que é guardião e defende as crianças e adolescentes. Eu achei bem interessante, né? Então, assim, quando o Conselho Tutelar atua, é quando há alguma situação de violação de direito. E não existe, gente, violação menor ou maior, tá? Não existe. A gente tem casos inclusive, muito sérios que a escola demandou uma falta escolar e depois foi verificado que a criança estava sofrendo maus tratos e uma delas chegou a culminar a morrer. Então, assim, não existe caso maior ou menor. Existe suspeita de alguma situação e existe a atuação do conselheiro tutelar para averiguar o que está acontecendo. Quando a gente recebe algum relatório informando, e principalmente da nossa maior porta de entrada, que hoje está, né, demandando em teleaula, né, que é a escola, mas aí vem a saúde. Escola. O próprio Disque 100, que você deixou fixado aqui, o CISDEC, que é a nossa coordenação de denúncia. Quando vem uma denúncia, cabe o papel do conselheiro atuar, verificar, e é lógico que o conselheiro ele faz uma atuação preliminar. É bom deixar isso muito claro, porque assim, a gente tem casos emblemáticos, como o caso recentemente de São Paulo, né? De Campinas, a gente tem o caso do menino Henry, a gente tem casos que o conselho foi na casa e não conseguiu identificar uma violação de direito. Então, nós não somos um órgão de fiscalização que vai entrar, vai olhar os cômodos, vai olhar nos MIS. Não, a gente vai fazer uma atuação preliminar. Sim que tem como saber alguns indícios de suspeita. Para isso, as decisões são tomadas em colegiado. Então, quando há uma omissão ou algum fato de que o conselheiro não atuou no tempo hábil que teria para atuar, cabe ao colegiado também identificar isso e conseguir resolver, porque tudo no órgão, no ambiente do colegiado. Lógico que a gente sabe que nem tudo a gente consegue despachar numa reunião de colegiados, né? Mas não há caso maior ou menor, ou assim, não existe. Existe demanda do Conselho Tutelar na violação de direitos. E a gente está chegando perto agora do 18 de maio, que é mês que vem, né? Que é o dia de exploração e combate, né? A criança e adolescente. Então, é um dia muito importante para o conselheiro tutelar, ainda mais nesse momento de pandemia. Mas a atuação nossa é essa, é diária. Nós não somos um órgão repressor, gente. A gente não chega na casa das pessoas querendo atingir, nada disso, porque tem umas filmagens, né? Tem uma história que o conselheiro vai te dar uma bronca. O conselheiro, mas você não deu bronca, você não chamou a atenção. Não, a gente não faz o papel da família, né? Quem deve chamar a atenção, lógico que a gente informa, e para aquela família que há uma insubordinação ou então uma falta de um declínio para não cumprir regras daquela criança ou aquele adolescente, requisita um serviço de acompanhamento psicológico, mas a gente não faz uma atuação no sentido de dizer que aquela criança, aquele adolescente é terrível, você como mãe você tem que resolver. São situações assim que chegam no conselho que acabaram lá no Código de Menores. Então, a gente tem que entender que nem toda dor gera um bom filho, um bom encaminhamento feliz para o seu filho. E nem também uma atuação enérgica nesse sentido vai fazer com que ele dialogue melhor com você. Então, sempre o melhor o encaminho é você estreitar uma relação funcional com a criança e com o adolescente, de confiança, porque medo, gente, medo acaba. Né, Paulo? Medo acaba. Na verdade,
Na verdade, assim, a gente tem que observar bastante a questão dos extremos, né? Eles ligam as atribuições dos conselheiros tutelares muito em situações extremas, quando é necessário, naquele momento, tomar uma atitude um pouco mais drástica, que seja, assim, fazer o acolhimento provisório da criança, né? Quando a criança está em risco. Mas isso só acontece em último caso, quando não existe mais nenhum recurso, quando a família extensa não é localizada e a criança está em perigo. Tá? É muito diferente da rotina diária dentro do conselho tutelar, onde eu acredito que as pessoas precisam ter sensibilidades, respeitar o cidadão que chega ali. Muitas vezes ele até violou o direito da criança e do adolescente, mas muitas vezes foi uma falta de orientação que ele não teve. Outras vezes é alguma dependência que ele tem, que é algo que pode ser encaminhado para os órgãos da rede que são parceiros, para estarem realmente ajudando aquele núcleo familiar a superar aquele momento difícil. Então, esse trabalho diário do conselho, muitas vezes, por isso que eu propus essa live, porque as pessoas não entendem, elas só acham que o conselho vai lá, inclusive já chegou várias vezes lá no conselho tutelar onde eu trabalho, mãe desesperada, ai, vocês vão tomar o meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso. Calma, mãezinha, calma, pai. Calma, vamos conversar, entender a situação e o contexto, para assim a gente poder, juntamente, de forma muito brilhante, você falou, juntamente com o colegiado, decidir qual o melhor atendimento a ser feito, qual requisição é necessária naquele momento. Então, assim, para quem está chegando aí agora, nós estamos falando do Conselho Tutelar do Direito da Criança e do Adolescente. Posso passar para a próxima pergunta ou você quer tecer mais algum comentário? Eu queria só concluir, porque eu achei muito interessante. Você falou sobre a questão do susto das famílias, né? Quando chegam no conselho, às vezes a gente aplica uma notificação, porque é estranho, gente. Eu gosto de dizer que é notificação, porque tem alguns colegas que gostam de chamar de intimação. O termo eu aprendi com uma colega muito bacana, que foi a conselheira Simone da Fercal, que não está errado, mas gera um meio que, como não é um órgão jurisdicional, gera uma sensação que é uma intimação mesmo. Não, é uma notificação para comparecer ao conselho. E geralmente ela não é recebida bem, porque a pessoa não sabe por que ela vai comparecer, ela só descobre no momento que ela vem ao conselho. Né? Então, assim, realmente tem que entender que o conselho ele não é um órgão que vai tomar a criança e o adolescente do pai para gerar uma situação assim. Gente, tem que ser um caso, como bem o Paulo explicou, de extrema urgência, de alta periculosidade, que gere um risco iminente para aquela criança, para aquele adolescente. Geralmente não é uma notificação que vai fazer isso. Né? Geralmente é uma denúncia grave que a gente vai de pronto apurar e gera numa questão de acolhimento, né? Uma subtração de guarda momentânea. Então, assim, não é uma notificação chamando para comparecer ao conselho para prestar esclarecimentos. A gente tem uma visão muito deturpada mesmo do conselho. Eu já escutei de tudo, eu já escutei de mãe que falou para uma criança que a gente era pior do que o bicho-papão, um adolescente que a gente era pior do que uma diretora de uma escola, para a questão que diz, assim, leva num nível de grau para um comprometimento até psicológico daquela criança adolescente grave. Porque, como eu falei, não é interessante você botar uma criança ou adolescente com medo de nenhum profissional e de ninguém. Ela tem que ter receio de falar com estranhos, né? Ela tem que desconfiar que ela não pode realmente ir com ninguém, na live de ninguém, mas medo dentro de um órgão do lado do seu pai, da sua mãe ou do seu guardião é muito complicado. Então, eu acho que é preciso entender que a gente está ali na comunidade para servir a comunidade. Nós estamos ali para poder entender o que é a situação, porque seria muito fácil se não existisse o conselho e aí fosse direto para o judiciário. Lá ninguém te escuta. Já chegou uma vez, uma das primeiras capacitações que eu fiz, que eu fui no órgão da promotoria, e aí já foi falar de problema, porque você não representa essa família. Mas espera lá, eu tenho que entender, porque o pai ele veio lá do Nordeste, ele não sabia que ele não podia fazer esse encaminhamento. A cultura dele, a geração dele é outra. Eu não posso simplesmente sair representando pai e mãe porque ele errou. Porque não existe uma fórmula de criação, mas existe um modelo de criação que eu tive. Foi errado para esse tempo? Pode ser errado por esse tempo, mas ele pode ter sido servido por outro tempo. Ele não pode reproduzir a mesma criação, porque agora ele entende que
que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, mas eu também não posso sair representando pai e mãe porque simplesmente eu não dei nenhuma chance de mudar. Então, o colegiado entende isso muito bem. É muito sensível, como você falou, Paulo. A gente sabe que aquela família, às vezes, não tem nem um entendimento mesmo, uma compreensão, uma orientação de que está no caminho errado. Então, é para isso que serve o Conselho Tutelar. Opa, eu estou aqui do lado de vocês, aqui na comunidade. Me chama, pode te orientar melhor, pode fazer um encaminhamento diferente. Então, Tem muitas situações, né, Raíssa, elas só são de orientação mesmo, né? Existem muitas questões onde você precisa realmente, elas são mais complexas, mas boa parte das demandas também, elas traçam para essa linha realmente aí da orientação, né? Verdade. Verdade. Pois é, para quem está chegando aí, né, agora nós estamos tratando do Conselho Tutelar. É muito importante a sociedade saber como que funciona esse órgão tão importante e como funciona também a questão da atuação do conselheiro tutelar. E falando também um pouquinho, né, que a gente vai intercalando aí nas falas dos direitos da criança e do adolescente. Estou com a conselheira Raíssa, conselheira tutelar, reeleita lá em Taguatinga. Já me socorreu inúmeras vezes aí, quando a gente precisa de contatos de alguns conselhos tutelares espalhados por Brasília e por todo o Brasil. Então, em vários estados eu já demandei a Raíssa e ela atende sempre prontamente. E desde já eu quero te agradecer. E sobre isso que estou falando agora, eu queria te perguntar como é que é essa questão da organização dos conselhos tutelares? Ele é um órgão regionalizado? Como é que funciona essa interlocução entre eles? Como é que funciona a área de atuação do Conselho Tutelar? Então, desde já gostaria de agradecer aos nossos conselheiros tutelares, a rede de proteção aí, educação que entrou agora depois, né? O meu colega Raad, o Rogério do Itapuã, que está aí falando que geralmente os pais chegam no conselho e pedem para dar um susto na criança, né? Nosso presidente. Raíssa, só para deixar claro aqui, tem uma interrogação aqui na parte de baixo da live. Eu não sei se a gente vai conseguir responder muitas perguntas, mas quem desejar e estiver com dúvida alguma coisa sobre o Conselho Tutelar, pode clicar nessa interrogação e fazer a pergunta. Na medida do possível, a gente tenta responder. Maravilha. Você vê que eu estou sempre aprendendo, né? Porque acho que é a segunda live que eu estou fazendo aqui pelo Instagram. Então, gente, o que acontece, né? O nosso Conselho Tutelar, ele no Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um órgão municipal. Ele tem que estar previsto até 100 mil habitantes para cada região. É lógico que, vou dar um exemplo, o Conselho do Maranhão, lá da cidade da minha mãe, em Loreto. Lá o município tem 12 mil habitantes, mas tem conselho. Então, o que o ECA prevê? Ele coloca que é a cada 100 mil habitantes ou quando houver violações de direitos. Então, o município da minha mãe, por mais que tenham 12 mil habitantes, há violações de direitos graves, né? Senão não teria criado um conselho. Então, tem povoados ao redor, mas não chega a 20 mil habitantes. Então, é porque e povo lá realmente trabalha muito. Aqui no Conselho de Taguatinga, que é onde eu trabalho, somos 2 conselhos, porque nós somos, na época que foi criado, já foi contemplado por ser 200 e poucos mil habitantes em 2009, né? 2012, 11, né? Que a Raglene sabe dizer isso melhor, que é a conselheira mais antiga. Para mim é a memória do conselho, eu falo assim, muito minha amiga. Então, assim, o que acontece? E aí há esse entendimento em alguns municípios muito claros e em outros locais não. Mas sempre tem um conselho que está contemplando aquela região. E, de fato, ela é regionalizada. Aqui no DF nós temos 40 conselhos para 33 RAs administrativas. Então, a gente tem, como no caso de Taguatinga, é mais de um conselho, Planaltina é mais de um conselho, Gama é mais de um conselho. Então, nós temos alguns, Santa Maria, tem mais por conta da situação habitacional, que é populacional, e também pela demanda de violações de direitos. Contemplaria, não, porque o DF é um distrito, unidade da federação plural. O que significa? A gente recebe muito, é uma cidade muito migratória, né? Então, a gente recebe muitas famílias, pelo menos aqui em Taguatinga, eu posso falar pelo Maranhão da minha mãe, principalmente Maranhão, ele bate recorde aqui. Falei, mãe, não tem, achei um local onde eu trabalho que a Bahia não fica na frente. Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia. E a estatística que eu já fiz, eu já tenho muito município pequeno. Então, como é uma cidade, às vezes transitória, às vezes a pessoa vem para ficar ou vai e volta de novo,
Porque o que eu tenho muito de famílias é assim, eu tô aqui, eu estabeleci aqui, aí fica 2, 3 anos, aí volta já com um recurso já para a sua cidade, mas acaba voltando para cá porque aqui tem mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de trabalho para algumas famílias. Então, é uma cidade plural, eu posso dizer o DF inteiro, a gente realmente tem famílias, a gente tem famílias que são criadas aqui, mas com históricos de sempre assim, Minas Gerais, né? Região do entorno, que deve ser o caso mais do Guará, né? Não sei se no Guará realmente tem mais famílias aqui do Distrito Federal mesmo. Mas aqui na região de Taguatinga, a gente tem muitas famílias que vêm de fora e são as que mais demandam. Situações transitórias, né? Bem transitórias, né? Então, a gente Elas trabalha não têm residência, né? Fixa na cidade. Exatamente, a gente trabalha assim de forma regionalizada, como você bem explicou, nessa situação de a cada 100 mil habitantes ou quando há violações de direitos. Então, é uma situação complexa, né, o Conselho Tutelar, porque eu vejo municípios pequenos mesmo, bem pequenos que têm conselho, no caso de Pirinópolis aqui do lado, Badiânia, de Goiás, né? No Goiás a gente tem um conselho em várias cidades e municípios bem pequenos. Então, é uma realidade diferente do Distrito Federal. Não sei se eu atingi a sua resposta. Sim, sim. Nós estamos nessa noite aqui com a conselheira tutelar Raesa, foi reeleita ali em Taguatinga, está trazendo alguns esclarecimentos sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, falando um pouquinho das atribuições dos conselheiros. Já tem perguntas aqui, eu vou estar abrindo aqui esse link para responder algumas perguntas. E falar, né, que aqui no Distrito Federal, como ela falou, é bem específico, né? E nós temos uma legislação que praticamente ela fala que todas as vezes que for criada uma nova região administrativa, deve ser criado um conselho tutelar. E aqui em Brasília, por exemplo, Ceilândia, nós temos, se eu não me engano, 4 conselhos tutelares. Taguatinga temos 2. Guará, aqui, ó, implorar aqui, viu? Olha, nós já estamos chegando nos 200 mil habitantes e só temos um conselho tutelar para atender essa demanda. E realmente é bem pesado. Mas, assim... Raíza, você falou assim de cidades com 12, 13 mil. Eu conheço Brasilândia de Minas, vou muito a Brasilândia, e lá também tem um conselho tutelar. Muito embora a gente tenha uma população pequena, mas o prefeito que realmente quer trabalhar na área da criança, seja com 12, com 13 mil habitantes, ele deve instalar sim um conselho tutelar, porque está noticiado todos os dias, nós recebemos nas redes sociais, no nosso WhatsApp diário, tantas violações contra criança e adolescente. Prova disso essas últimas semanas, assim, está sendo triste, está sendo assim, uma situação muito grave, tudo isso que está acontecendo com as crianças. E muitas vezes, quando eles chegam, né, a apontar essas notícias, eles logo perguntam, mas cadê o conselho tutelar, né? E aí a gente fala da equipagem do conselho tutelar, como é importante você ter um conselho tutelar, primeiro, capacitado com pessoas que realmente gostem de atuar nessa área, que tenham também condições, pelo menos ali uma sala, um computador adequado, a estrutura física de um veículo para ir verificar as situações que são apontadas, né? É chamada dentro da normativa aí como denúncias, né? Muito embora a gente não seja polícia para investigar essas denúncias, né? Eu chamo até de comunicação de fato, né? Eles estão comunicando algo que está acontecendo que pode ser uma violação de direito ou uma suspeita de violação de direito. Tá ok? Vamos aqui para a pergunta aqui que suscitaram aqui. Os conselheiros têm apoio psicológico? Rayane Lopes fez essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Agradecer a minha prima aí pela audiência, que foi ela que fez a pergunta. Rai, então, eu estou precisando de acompanhamento psicológico. Quando eu entrei no conselho, assim, eu faço terapia desde sempre, né? Desde os 16 anos, né? Mas quando eu entrei no conselho, eu fazia terapia, fiz uns 2 anos e meio corretos e estou atrás de uma teleterapia que atende o meu plano de saúde. Posso dizer que eu sou um pouco privilegiada, apesar do IGES, né? A gente já tem o plano de saúde do GDF, né? Tudo correto, que alguns conselheiros aderiram, né? Eu ainda não achei uma terapeuta online, que é o que eu estou procurando nesse momento de pandemia, mas a gente não tem acompanhamento psicológico, mas essa é uma demanda que veio para a Secretaria, inclusive de Justiça, no qual a gente é vinculado administrativamente, como bem o Paulo colocou, e hoje nós já temos como ser contemplados, desde janeiro, 10 de janeiro deste ano, no plano de saúde do GDF, que eu já fiquei sabendo que não é um plano muito barato.
Por isso que alguns ainda não entraram. Então, assim, não temos acompanhamento psicológico dentro do conselho. Também não temos acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes, tá? Assim, dentro do conselho. Conselheiro tutelar, ele é regido pelo quê? Ele tem que ter 21 anos e tem que ter ensino médio. Então, não necessariamente a gente tem conselheiros graduados, com nível superior, nem psicólogos, né? No caso aqui do nosso colega Paulo, ele é advogado, licenciado, operador do direito, mas não necessariamente a gente tem esse perfil dentro do conselho tutelar. Então, foi muito boa essa pergunta, porque a gente precisa cuidar de quem cuida. Eu mesmo preciso de um terapeuta. Sempre precisei, confio em terapia, gente, acompanhamento psicológico. Eu, como conselheira tutelar, no meu colegiado, eu só não requisito, não. Eu acredito que funcione, porque você precisa acreditar na sua missão, no seu trabalho. Então, quem é que vai acreditar, né? Então, quando a gente requisita aquele acompanhamento para aquela criança, para aquele adolescente, psicológico, é porque a gente realmente entende que é preciso. Então, eu sou uma defensora do acompanhamento psicológico com os demais atores que a família tiver interesse de fazer, seja no vínculo da religião, seja no vínculo da questão do afeto, enfim. Eu acho que é tudo uma soma, né? De fatores que a criança desenvolve plena e feliz. Eu acho que não é só o acompanhamento psicológico, é saber se aquela mãe, se aquele pai também precisa de acompanhamento. Porque não adianta a gente tratar da criança e adolescente e não tratar do responsável legal também. Hashtag cuide de quem cuida, né? E a gente fala muito no núcleo familiar adoecido, né? Às vezes não é só a criança e adolescente que precisa de acompanhamento. E o ECA fala que o conselho tutelar, ele pode também requisitar para o responsável legal quando verificar uma situação de necessidade. Então, o núcleo familiar adoecido não é criança feliz e adolescente feliz. Então, isso a gente tem que também entender que tudo é uma soma de fatores dentro quando a gente vai fazer um atendimento. É isso aí, Raíza, muito obrigado. É sempre bom, né, esclarecer isso. Hashtag cuide de quem cuida. E realmente, assim, eu falo para vocês assim que não é fácil a atuação de conselheiro tutelar, é muito desgastante. Você tem que ter equilíbrio, até para que você não absorva todos os problemas que surgem lá. Eu sei que tem muitos problemas, né, que eles acabam te desgastando muito mais, situações tão cruéis, situações tão complicadas que surgem dentro do Conselho Tutelar. E eu acredito que isso é uma característica de praticamente quase todos os conselhos tutelares, não só do Distrito Federal, mas do Brasil inteiro. Então, eu vejo que o conselheiro tutelar ter um acompanhamento psicológico é fundamental para que ele tenha realmente esse equilíbrio. Porque se a gente partir muito para a parte emocional, a gente pode perder as razões nas nossas atuações. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós seguimos uma legislação. O conselheiro tutelar, ele é regido por uma legislação. Muitas vezes eu chego numa situação e o pai e a mãe falam, não, mas deixa eu te falar, isso é a primeira vez, foi a única vez que eu falo, olha, a partir do momento que nós recebemos esse comunicado, cabe a nós verificar a situação, se ela é procedente, se ela não é procedente, se for esse o termo adequado, né? Existem vários termos que os colegas gostam de usar. Mas a gente tem essa responsabilidade legal, dada por você, cidadão. É dada pelo cidadão, né? Quando ele vai lá num domingo, né, que é uma eleição muito difícil e complicada, porque é no domingo e não é obrigatória. Mas assim, eu acredito, olha, só para você ter uma ideia, aqui no Guará, temos em média 90 mil eleitores. No dia da eleição para o Conselho Tutelar, não chegamos a 5 mil cidadãos indo votar. Ou seja, né, as pessoas, muitas vezes, elas reclamam, né, de alguns conselheiros, de algumas pessoas, mas não participam do processo, né, de eleição. Eu acho o seguinte, que quando você procura conselheiros tutelares, você tem que observar realmente as pessoas que já estão vinculadas a essas áreas, a competência que ela tem, se realmente é a atuação que ela quer atuar, para que a gente não tenha prejuízo, porque é uma área muito delicada. Graças a Deus, aqui no Distrito Federal, nós fomos elogiados, né, que o último certame que teve foi um dos melhores, né, que já aconteceram até hoje. Eu acho que conseguiu realmente selecionar assim, os conselheiros mais capacitados. Então, fica aqui os meus parabéns para esse o último edital que teve e que venham melhores, né? Raíza, tem outra pergunta aqui no chat aqui. Para os conselheiros, qual a situação mais difícil de atuar? Como, por exemplo, pedofilia, maus tratos? Olha, tem E aí, quais as situações mais complexas, difíceis realmente de encarar?
Boa pergunta, eu gostei. Eu gostei dessa situação também. Tem um conselheiro aqui que é meu amigo, que diz que toda vez que vai fazer um atendimento, que existe uma carga emocional muito forte. Eu chamo de energia, né? Cada um chama de uma coisa. Que às vezes lota a nossa energia mesmo. Ele diz que sempre fala que parece que ele chegou em casa e levou uma pizza. Então, ele sempre fala isso, que é o conselheiro Carlos Sá, que está assistindo aqui. Eu estou vendo que a Simone, do Taguatinga Norte, está por aí, o Robledo. Acho que foi o Robledo que falou que o plano de saúde está R$ 400 aqui para os titulares, R$ 200 dependente. Mas, Robledo, meus pais até fizeram o plano também. Eles têm outro plano e fizeram esse também. Mas o problema não é os R$ 400 e R$ 200 dependente. O problema é porque cada consultinha tem 30% e as consultas não são baratas. E se for botar isso no final das contas, eu fico... Bom, pelo menos foi o que me falaram, né? É a coparticipação, né? A coparticipação, exatamente. Então, assim, eu acho, gente, que é o seguinte, eu costumo dizer que tem casos que são mais sensíveis a cada pessoa, né? Cada pessoa recebe de uma forma situações, né? Então, para mim, eu posso falar tranquilamente que os casos de violações sexuais são os mais complexos, tá? Porque eu tenho uma experiência nisso já tem muito tempo, então, assim, realmente, para mim, essas situações são mais delicadas, sim. Mexem mais comigo também. Exploração sexual, os casos de abuso sexual são situações mais complexas, sim. Pedofilia é um tema complexo, né? Porque diz que pedófilo o psicólogo fala que é aquela pessoa que tem a doença, mas é o termo correto no Código Penal para aquela pessoa que faz uso na internet, ou seja, não precisa ser lascivo, né? Não precisa ter contato para poder cometer um abuso ou uma exploração sexual. É bom deixar isso muito claro, né? A gente viu recentemente aqui em Taguatinga Centro, a 12ª DP pegou o pedófilo de anos, de 6 anos, ele já tinha percorrido por 16 estados e ele sempre usando a internet. Nunca encontrou nenhum adolescente, né? Mas cometeu, né, uma infração, um delito grave, né, com criança e adolescente. Eu gostei muito da sua fala, Paulo, quando você colocou que a sociedade ela tem que ser participativa e ela, se é um dever que está previsto na sociedade e a gente, como órgão, a gente precisa zelar por aquela criança, aquele adolescente, o direito, é importante que a sociedade também entenda que é um dever dela também estar de olhos abertos, né? E a gente tinha uma campanha linda que se chamava assim, não feche os olhos, né? Não vire, não provoque a indiferença, porque tem muita gente que fala assim, mas essa criança está inventando, esse adolescente inventou disso. Não, acho que a escuta é válida, né? Em qualquer uma das formas. Não cabe a gente julgar o sentimento do outro e nem menosprezar nenhum tipo de fala. É lógico que o conselheiro tutelar ele não tem qualificação técnica especializada em escuta qualificada, que é a oitiva, né? No caso, nós não temos. Mas a gente tem a sensibilidade de não desmerecer nenhum tipo de fala. Então, quando... Essa questão, né, ela é muito complexa, até porque nem, assim, na minha visão, me corrija se eu estiver errado, na minha visão não é nem competência até mesmo do conselheiro tutelar estar ouvindo essa situação. No caso já de suspeita, né, de algum abuso sexual ou de questões assim que envolva pedofilia, né, já deve ser encaminhado, né, à delegacia competente da região para que ela, se ela tiver, né, uma oitiva especializada, e aqui no nosso caso nós somos até privilegiados. Temos o Centro Integrado 18 de Maio, né, que faz essa escuta especializada. Então, o que a gente tenta aqui, né, Raiza, é não revitimizar, né, a criança e o adolescente que foram vítimas de algum tipo de abuso. É sempre preservá-lo para que essa situação que já foi tão ruim, tão péssima na vida dele, não venha se agravar de forma que ele não consiga ter o equilíbrio para dar continuidade na sua vida, né? Você bem lembrado, você colocou uma situação, quando a gente fala na fala, não menosprezar, fala, gente, é aquela fala espontânea, tá? A gente não faz escuta qualificada, oitiva e realmente não temos aptidão técnica, não somos o órgão de segurança e nem o Centro Integrado 18 de Maio que tem uma equipe especializada, né, para poder fazer essa escuta qualificada. Quando a gente fala em escuta, em fala, é quando é espontânea, quando chega a demanda para nós e a gente não pode simplesmente calar ou falar para o outro, não fala mais nada que eu vou te levando agora para a delegacia de proteção da criança e adolescente. Não, a gente não pode interromper a fala, mas é como bem o Paulo falou. A gente também não pode revitimizar. A gente não pode chegar num órgão de segurança e falar, fala aí o que você falou para mim. Não.
Você vai primeiro conversar com o profissional, vai dizer o que, vai apresentar o seu relatório, vai informar o que foi comunicado para você, essa comunicação de fato que você bem descreve, e aí depois vai chamar a criança para um momento, né, que tem marcado, né, um dia certo, correto, depois que é feito um boletim de ocorrência. Aqui no Distrito Federal, a partir do momento que você tem uma notícia de fato de abuso, exploração sexual, maus tratos, seja a violação que for, e que demande fazer um boletim de ocorrência, de imediato é aberto um inquérito policial, tá? Aqui há um decreto no Distrito Federal que já tem entendido que não tem precedente para não abrir de pronto uma apuração policial. Não existe mais preliminar. Quando eu entrei no conselho em 2016 ainda existia, mas o decreto é do final de 2016 e hoje é inquérito policial. Então, geralmente as famílias, mas vai prejudicar o meu companheiro, essa situação de abuso, vai acontecer. Não, eu não estou me importando com o prejudicial de alguma coisa. Há uma notícia de fato e é preciso ser apurado pelo órgão competente. Então, se você quer zelar e cuidar pelaquela criança, aquele adolescente, mais do que ninguém, o responsável legal quer saber da verdade. Ou então a situação está um pouco complicada, né? Se você quer favorecer alguém em detrimento do seu filho, ou daquela criança ou aquele adolescente, então alguma situação está errada. Então, quando a gente identifica qualquer tipo de violação que demande um registro de um boletim de ocorrência, de pronto, eu já falo e em colegiado, a gente não deixa de fazer o encaminhamento. Por mais que a família apresente alguma resistência, que não cabe ao colegiado entender qual é, porque nós não somos um órgão apurador, investigatório, né? Nada desse tipo. Mas a gente demanda e requisita, aplica a medida protetiva quando precisa. E na maioria dos casos também há uma situação de retirar, né, aquela criança do risco, né? Então o conselho ele pode de pronto colocar na família extensa, que seria tios, avós, né? Ou parentes assim que tenha vínculo afetivo, pode ser uma madrinha, já aconteceu um caso de madrinha, padrinho, vizinho que tem um vínculo afetivo com aquela criança para retirar da situação de risco de pronto. Então, eu posso dizer seguramente que, para mim, os casos mais complexos realmente são violações de direitos sexuais, mas isso é uma particularidade minha. E maus tratos também. Maus tratos são outra coisa muito difícil para mim. Realmente, assim... Nós já pegamos algumas situações assim de maus tratos e de violência sexual. Realmente eles nos desgastam muito e muitas vezes você se sente até assim, né? Muitas vezes até impotente em agir. Mas, assim, com a ajuda de nosso colegiado, com a ajuda dos colegas mais experientes, nós conseguimos realmente formar ali uma situação de apoio, né? E buscar a melhor solução ali para aquele momento, né? Então, dentro disso, né, eu vou até fazer uma pergunta. Nosso tempo está quase acabando, temos 10 minutos aí, já tem mais 2 perguntas aqui. Essa última pergunta, viu, Raíssa, ela foi feita aqui... deixa eu ver aqui... Eu vi que tem mais 2 rapidamente. Só respondendo a Elita aqui, que ela perguntou sobre a disputa de guarda, né, Elita? Então, nosso ambiente do conselho não é para ficar definindo conflito familiar. É orientar a decisão de guarda ou, se for uma questão de regulamentação de visitas, no ambiente do judiciário, seja pela defensoria pública ou a família elencando um advogado para poder fazer esse encaminhamento. Porque o que nós mais temos no conselho é a situação de conflito familiar. E no ambiente do conflito familiar, no conselho, a gente não faz mediação. A gente só faz mediação do que não está incluso dentro da legislação. E guarda, visitas, está incluso na legislação, seja pensão. Então, o que a gente faz? A gente orienta aquela família e dá um prazo para aquela família resolver essa situação. Não resolvendo é representar a família por falta de encaminhamento de decisão colegiada. Então, quando a gente orienta uma família atrás de guarda, visita, pensão alimentícia, benefício de família, Bolsa Família, seja o que for, no ambiente do conselho não é para atuar em conflito, é para resolver conflito. Então, eu achei importante essa pergunta, porque geralmente vai lá, então você vai me dar a Bolsa Família? Não, estou te orientando o caminho da Bolsa Família. E você tem um prazo para solicitar, ligar no e-mail. Você tem um prazo para poder entrar no WhatsApp e solicitar a Defensoria Pública. Ou as academias, né, de direito, né, das universidades faculdade que tem, né? Os núcleos de práticas jurídicas. É isso, viu, Elita? Exatamente. Pois é, e aí até fizeram uma pergunta aqui, eu achei ela interessante, se realmente esse número divulgado pela ministra Damares de WhatsApp, se ele funciona.
Pessoal, o Disque 100, o WhatsApp dos Direitos Humanos, é um órgão de receber realmente esses comunicados. E não só de violências contra criança e adolescente, mas violência contra a mulher, contra o idoso, discriminação racial, questão de homofobia. E todas as vezes que um cidadão faz um registro dessa denúncia lá, chega até nós, chega até o Conselho Tutelar. Inclusive, nós temos que responder, né, essas demandas. Eles perguntam, você recebeu, conselheiro? Tomou alguma atitude? Então, assim, é uma questão muito séria e essas denúncias chegam, sim, até o Conselho Tutelar. Então, Raíza, os conselhos tutelares, eles costumam trabalhar assim, em conjunto, ações conjuntas, um Conselho Tutelar de Brasília entra em contato com o Conselho Tutelar do Ceará, ou lá do Maranhão, que você falou que tem 12 mil habitantes. Como é que é essa questão? Assim, vamos tentar ser um pouco mais breve, nosso tempo já está quase passando, essa live vai ficar salva, eu vou postar lá no meu canal do YouTube, DF Paulo Santos. A gente está tentando realmente aproximar o Conselho Tutelar da sociedade para eles entenderem. Esse é o objetivo maior de apresentar o Conselho Tutelar para a sociedade. Então, Aí sim, você pode responder. a gente atua em conjunto, sim, desde que aquela família ela tenha algum vínculo, alguma criança, alguma situação que a gente precise saber mais. Então, geralmente, a gente pede o histórico daquela criança, daquele adolescente, da cidade de onde ela já passou. Sempre é perguntado se ela já foi acompanhada pelo Conselho Tutelar anteriormente. E dependendo também se tiver feito alguma solicitação de recambiamento para a cidade de origem, se precisar fazer alguma situação mesmo que saiba esse histórico. Então, a gente atua em conjunto, sim. Os conselhos sempre me pedem alguns encaminhamentos, né? Eu sou representante do fórum colegiado, todo dia chega uma mensagem. Aí você pode conseguir o número do conselho do Ceará, do Pernambuco, do Piauí. O último foi... os dois últimos foi do Piauí, que até o conselheiro Chaguinha que me pediu. Então, sempre tem essa demanda, sim. Eu também já precisei, teve uma vez que eu tive uma dificuldade também de conseguir, mas conseguindo um trabalho excelente, excelente. Graças a Deus, bem articulada a rede entre os conselheiros. Então, sim, a gente atua conjunto, sim, só que as decisões cabem a cada colegiado. Exatamente, e assim, essa atuação em conjunto ela é bem prática mesmo, e assim, a gente atuou até com 2 ou 3 conselhos tutelares de regiões administrativas diferentes, até de outros municípios. Pessoal, o que a gente tem que entender nessa questão de atuação do Conselho Tutelar é a questão da proteção integral. Todos os órgãos que precisarem atuar naquela situação para que o direito da criança e do adolescente, eles vão estar realmente interligados. E esses contatos que você tem com um conselheiro com outro, ele facilita bastante. Então, vamos aqui. Quando comunicar um fato de suposta violação de direito ao Conselho Tutelar, quando que nós devemos comunicar isso? Quando? Sempre. Sempre que... Quando eu falei que para não desviar o olhar, é sempre. Toda vez que você suspeitar, pensar, achar... Da forma que você quiser, você tem que denunciar. Você é o porta-voz pelaquela criança, pelaquele adolescente em desenvolvimento pleno. Eles não têm ainda o conhecimento de que está sendo violado um direito, seja ele qual for. Então, assim, toda vez que você identificar ou que você achar, que você pensar que é uma situação de violação de direitos, estamos aqui. O Conselho Tutelar está aqui para poder te explicar. Não também não é bem assim, porque às vezes a gente chega numa casa, a criança chora muito. E aí a criança não quer lavar o cabelo, tem 3 dias que não passa um pente no cabelo, e aí na hora de tomar banho dói, né, para lavar o cabelo. Tem muita situação. Então, assim, identificou um choro persistente, uma situação complexa dentro daquela casa, ou passa um tempo com aquela família e verifica que a criança está muito diferente do comportamento. Gente, qualquer situação que você considere necessária uma denúncia, é uma denúncia válida. Raíza, e essa assim, é até interessante, né? Porque esses últimos casos aí, principalmente do Henry, né, é onde eles vêm com a linguagem de que a criança fala, e a criança fala mesmo, ela fala de várias maneiras. Muitas vezes ela vai ficar reclusa em um canto, muitas vezes ela se alimenta bem, vai parar de se alimentar, vai entrar numa zona de tristeza, vai se abraçar, como foi algumas imagens que a gente viu na televisão de algumas crianças, né, que não queria ir conviver com outras pessoas. Por quê? Porque a criança fala. E nós temos que observar esses sinais para poder agir. Então, se você realmente acredita que aquela criança, seu vizinho ou um parente seu está sendo vítima de algum tipo de violência,
denuncie. Os canais estão aí fixos nessa live, tá? Tem o Cisdeca, que funciona aqui em Brasília depois das 18 horas até as 8 horas da manhã. Existem os conselhos tutelares que funcionam de segunda a sexta-feira, tá? Agora, durante a pandemia, de 12 às 18 horas. Existe o canal do Disque 100 e o WhatsApp. Então, assim, são muitos canais de proteção. Não fique inerte. É a hora de defender as nossas crianças e nossos adolescentes. Só aqui para finalizar, que eu acho que o nosso tempo já está acabando. Vamos ver, tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Eu queria aqui falar aqui um oi aqui para Cris Pontes, da Escola Classe 3 do Guará, ela é do SOI. Bem-vinda, viu, minha colega aqui do Guará. A gente sempre tem atuado junto, e ela fez aqui a pergunta também se o conselho, esse telefone celular divulgado pela ministra, esse nós já respondemos. E a última pergunta aqui, deixa eu só ver aqui. O WhatsApp funciona, eu já testei, ele funciona assim. Pode ficar tranquilo que ele funciona, a gente recebe... Eu testei também, viu? Protocolo, denúncia, certinho, pode ficar tranquilo. Olha aqui, ó, Paula, Rayane Lopes colocou: Paulo, sabemos que vocês acolhem bastante crianças carentes, mas e agora com a pandemia? Como está sendo fazer as visitas e verem a situação carente de desempregado, fome e etc? Olha, assim, durante toda a pandemia nós não paramos a nossa atuação, né? Nós atuamos constantemente, todos os dias tem um conselheiro tutelar plantonista. Segundo as normas de protocolo, não é adequado que os 5 conselheiros estejam todos os dias dentro do conselho, enquanto uns estão lá em um atendimento emergencial, outros estão em teletrabalho. Por quê? Porque o atendimento ele é feito naquele momento que a pessoa chega ali no conselho tutelar, porém você tem uma pasta de acompanhamento, onde tem situações que são mais complexas que você precisa estar demandando, inclusive levando para estudo de redes. Então, assim, durante a pandemia isso não parou, inclusive, assim, teve vários acolhimentos de pessoas em situações de rua, e nós acolhemos não só a criança, viu? Nós acolhemos a família, o pai, a mãe e a criança, ou a mãe e a criança, dependendo da situação. Raíza, nós já estamos aí partindo aí para o final, acho que a nossa live está quase caindo aí, eu queria te agradecer. Eu acho que foi uma live muito prática, eu acho que a gente conseguiu demonstrar assim, realmente um pouco da atuação do Conselho Tutelar. Queria passar para você agradecer aí, para nós estarmos finalizando essa live. Como eu te falei, vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, eu vou baixar, vai estar salvo aqui no meu Instagram. Meu canal do YouTube é DF Paulo Santos, eu estou tentando fazer alguns vídeos para orientar a sociedade, para conhecer mais o Conselho Tutelar, né? Eu sempre falo, né? O Conselho Tutelar tem que ser presente e atuante. Raíza... Gente, eu queria agradecer por vocês conhecerem um pouquinho do cantinho do meu quarto. É aqui que eu fomento as minhas ideias, coloco tudo em prática. Agradecer ao meu colegiado aí, eu vi que a Cláudia estava presente, a Cris, a minha prima, o próprio Vanderlei, o ex-conselheiro de Vicente Pires, Robledo, Rogério, presidente Nelly, então, a própria Elita, todos aí que eu não conheço, depois vamos bater uma bola, conversar um pouco. Eu tô com uma agenda de lives aí já planejadas, tem umas 4 lives para maio, então eu vou encher um pouquinho de vocês. Então, assim, não se cansem de mim, mas maio é um mês muito representativo, né, da questão do combate ao abuso e à exploração sexual. Então, já tem umas 4 lives agendadas aí para a gente poder conversar. Eu falo sempre que antes de qualquer live, eu geralmente tento estudar um pouco o tema, me aprofundar. Eu gostei muito da dinâmica feita pelo Paulo hoje, dessa questão de troca, bem descontraída. É o tipo de live que eu gosto, de perguntas também. Então, excelente. Muito obrigada pelo dia de hoje. Agradeço a todos e tenham uma excelente semana, porque a minha já começou muito bem com a vacina. Esse aí também fui vacinado hoje, viu? Espero que toda a população seja logo, logo vacinada. E assim, como fala, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, estou com aqui, é dever da família, é dever da sociedade, é dever do poder público garantir com absoluta prioridade a efetivação dos direitos inerentes à criança e ao adolescente. Vamos construir uma sociedade melhor, vamos respeitar o nosso próximo. E sempre que você souber de alguma situação onde uma criança esteja em risco, denuncie. Não fique calado. Você pode estar salvando uma vida. Muito obrigado, Raíza. Boa noite a todos, aos meus familiares, minha esposa, meus filhos que estão assistindo aí. Agradeço ao Tiago, meu colega também, que está assistindo a live. Aos colegas aqui do colegiado do Conselho Tutelar aqui do Guará, que é um colegiado assim bem comunicativo e a gente delibera as situações. Agradeço ao colegiado aí da Raíza e ao professor Carlos também, que está desde o início aí participando da live.
Inclusive, já até eu convidei para a gente estar falando também um pouquinho pela sua experiência também aí na atuação. E outros conselheiros, agradeço ao nosso presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares aí, Neliton, ao Fórum Colegiado Nacional aí, realmente que continue desenvolvendo esse papel tão importante. E aí, pessoal, obrigado, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Obrigada, Gesion, Cláudia, brigadão. Tchau, Tchau, tchau.